números do agronegócio seguem pressionando e reforçam o papel do setor como motor da economia brasileira. Foram 164 bilhões de dólares em exportações no ano passado e quase 3 trilhões de reais no Produto Interno Bruto do Brasil. Vamos entender um pouquinho esses resultados que revelam sobre as riquezas geradas pelo campo com o consultor de agronegócio Celso Ricardo, que já está aqui com a gente. Celso, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol. Os números são bons, né? Pois é, Celso, esses números impressionam, né? 164 bilhões em exportações e quase 3 trilhões no PIB, né? Falamos primeiro em dólares, depois em reais. E o que esses resultados revelam sobre o papel atual do agronegócio na nossa economia? Olha, Carol, se nós tivéssemos aquela bola de cristal, a gente poderia fazer inúmeras previsões, né? Primeiro, que o agronegócio ele poderia ser autossuficiente ou sustentável, né? Ou subsidiado, vamos falar assim. O produtor rural brasileiro, com esses números, por exemplo, do PIB, né? Quase 3 trilhões. Na arrecadação de impostos, que muitas pessoas não têm esse entendimento, é quase 1 trilhão também. Ou seja, se nós somarmos só os números gerados pelo agro, nós temos quase 4 trilhões. Se nós analisarmos o custo da safra, 1,5 trilhão, nós poderíamos, se tivéssemos, né, condições de desenvolver uma gestão própria para o agro, e aí entra a questão da falta de profissionalismo, Carol, do Ministério da Agricultura. Nós temos uma excedência de política e falta de profissionalismo. Por quê? E aí eu não falo só do Ministério, né? O Ministério da Agricultura, a FPA e as próprias comissões de agricultura teriam que estar trabalhando esses números para nós viabilizarmos o produtor, tendo em vista esse cenário, né? De falta de capacidade de armazenamento, de crédito caríssimo, como eu mostrei em outras oportunidades, quase 40% ao ano. Então, o agro seria autossustentável. E aí nós quebramos aquele paradigma, né? Que muitos pensam que o Brasil sustenta ou subsidia o agro, e se nós pegarmos só esses 4 trilhões aí, a gente já vê que a história é outra, né? Fora as questões ligadas a emprego e renda que o agro gera. Então, a economia brasileira, o Brasil, o agro tem uma grande contribuição, mas é porque a gente vê que são contradições, né? Em outro lado, um produtor endividado, um endividamento crescente, a falta de margem de lucro. Nós estamos vendo esse endividamento chegando a patamares históricos, então está faltando gestão das fronteiras para dentro, Carol. E Celso, esse crescimento ele é resultado mais da alta de preços ou do aumento da produção? Quais fatores têm puxado esse desempenho? Carol, nós temos visto com base na grande produção. Nós geramos volume, nós produzimos volumes, mas nós não produzimos riquezas, porque o Brasil estagnou nessa situação de commodity. Eu venho acompanhando há 2 décadas o nosso setor e nós ainda colocamos com um certo ar de superioridade que o Brasil é o maior exportador de commodities. Nós não evoluímos em termos de transformação, beneficiamento, agregar valor. E aí entra as questões ligadas à gestão, né, econômica, financeira, operacional e comercial. Que hoje, quando a gente sai da definição de gestão e a gente entra para a viabilidade, voltando ao princípio de produzir volume e não riquezas, a gente vê exatamente que o que era antes falta de viabilidade econômica e financeira, ou seja, custo operacional total das propriedades da porteira para dentro muito alto, margens de lucros cada vez menores e até negativas devido a essa estagnação dos preços das commodities, somados, né, às questões climáticas. Então, o que era antes somente falta de viabilidade econômica e financeira, hoje também nós já temos operacional e comercial. Então, produzir volume, desde o que eu venho acompanhando, não deveria ser o fator principal. Nos mostra que temos capacidade e esse volume pode ser aumentado, mas a gente tem que viabilizar, principalmente porque o setor primário, que é quem realmente produz alimentos, se encontra num momento delicado, talvez o mais delicado das últimas 2 décadas, Carol. Ô Celso, e quando a gente fala um pouquinho aí sobre os setores, né? Quais setores do agro mais se destacaram nesse avanço? Grãos, carnes, florestas? Qual que sinaliza aí, o que isso sinaliza, na verdade, para os próximos anos?
Nós partimos daquele princípio das commodities principais, né? Soja, milho, carne bovina. Nós temos também o café, que tem uma incidência grande em termos de exportação, a própria cana-de-açúcar, enfim, né, que produz, né, o açúcar. Nós temos as commodities básicas que estão entrando nessa questão faz tempo de volume de exportação. O volume de exportação, né, nos gera esse valor de 164,4 bilhões de dólares, que é quase, né, 900 bilhões de reais, mas em contrapartida, esse sufoco que o produtor vem passando para poder manter a sua atividade, não visando lucro, mas pagar os bancos, porque hoje com um crédito desse patamar, né, de 40% ao ano, o produtor pega o crédito para pagar apenas, né, para produzir e pagar o que deve para o banco. Então, esse cenário hoje está muito em cima disso. Se nós trabalhássemos mais as questões internas do Brasil em termos de gestão, principalmente sobre aquilo que está afetando o produtor rural, que hoje, né, na última década, vamos dizer assim, com mais impacto, é esse custo operacional total, nós estaríamos trabalhando com uma maior intensidade de volume de produção, mas também com resultados para o produtor rural. A balança comercial vem sendo sustentada pelo volume que nós estamos exportando, mesmo com os preços mais baixos, né? Uma coisa compensa a outra, aumenta o volume e isso tem um impacto no faturamento. Mas o que nós estamos vendo nesse ano e a projeção para o ano que vem, ao término desse governo, é que nós já nos encontramos em termos de igualdade entre exportação e importação. O Brasil não precisaria estar importando tantos alimentos como está importando. Então, a nossa chance de ter um déficit para o final do ano que vem, se seguirmos nesse patamar, é muito grande. Nós temos uma agricultura familiar que não está sendo acompanhada da maneira que precisa para sustentar o mercado interno e nós podermos expandir as exportações. Então, o Brasil, Carol, ele precisa urgentemente do Ministério da Agricultura, da FPA e também das comissões de agricultura para dar atenção para esses números, para esses fatos, porque as contradições estão acontecendo. Mas, em contrapartida, o que a gente vê a nível de Brasil são as pessoas falando só desses números positivos. E eles acabam, de uma certa forma, se sobrepondo aos problemas, só que isso tem um limite. O limite de manter o produtor rural na atividade e, a partir daí, comprometer, né, as próximas safras, que eu acho que a de 2026 já está comprometida em termos de área e produção, devido a essa falta de resolução, que não é alongamento de dívida, não é renegociação. Nos patamares que nós estamos fazendo, só estamos empurrando esse produtor rural cada vez mais para o endividamento. Nós precisamos olhar para dentro do Brasil e apresentar propostas, porque está mais do que claro que o agronegócio teria totais condições de se autossubsidiar e se desenvolver até com créditos mais baratos e nós podermos expandir dentro das áreas que temos hoje uma maior produção, só que com qualidade financeira também, Carol. Celso, muito se fala sobre o protagonismo do campo, mas com os benefícios econômicos chegando aí, a base da cadeia, especialmente ao pequeno e médio produtor, né? O que a gente pode falar sobre isso? Carol, a realidade a gente está vendo que ela mostra para nós outros cenários, né? O pequeno produtor hoje, se nós falarmos da agricultura empresarial e partirmos para a agricultura familiar e empresarial, né? Nós temos Pronaf e Pronamp aí para o médio produtor, mas a agricultura familiar recentemente renegociou uma dívida de 12 bilhões de um endividamento. Por que eu digo isso? Se nós analisarmos os 26 estados, e a gente apresentou isso num dossiê unificado que nós fizemos, pegando os 26 estados e o Distrito Federal, nós temos alguns pontos específicos da agricultura familiar no Brasil que são desenvolvidos, e eu posso garantir que são muito poucos. O próprio ministro do Desenvolvimento Agrário veio a público mostrar esse endividamento, e são mais de 280 mil agricultores que se encontraram nessa situação, por falta de assistência técnica, de produtividade, né, de inovação, de tecnologia que a agricultura familiar no Brasil não tem. São pontos específicos. E o pior de tudo é que a agricultura familiar não consegue desenvolver as 3 etapas, né? A produção no campo, a industrialização e também a comercialização. Faltam oportunidades de negócio. A agricultura familiar sobrevive de feiras aos finais de semana. E o médio produtor, né, o Pronamp, também não está conseguindo encaixar essa gestão tendo em vista a comercialização com margem de lucro. Então, os cenários para o setor do campo, eles podem até ter oportunidades anunciadas financeiramente falando. Mas quando nós entramos para a gestão da porteira para dentro,
o cenário é bem diferente, Carol, do que nós estamos vendo sendo anunciado aí pelo Brasil. Celso, e diante desse cenário positivo, quais são os principais desafios que o setor ainda precisa enfrentar para manter ou até ampliar essa participação no PIB? Olha, o desafio agora é conseguir, dentro desse cenário, onde nós temos custos operacionais totais altos e custos operacionais efetivos, que são os indicadores que balizam margem de lucro e resultado, né, positivo e negativo, o produtor rural ele tem que pensar muito dentro da propriedade em termos de diversificação, agregar valor, entender o que o mercado está propondo, mas, em contrapartida, nós temos produtores que têm que produzir a qualquer custo até para manter um fluxo financeiro e honrar os seus compromissos. Mas o grande desafio hoje chama-se margem de lucro, Carol, para nós mantermos esse produtor na atividade, mantendo a sua produção, uma oferta de alimentos, e esse é o grande desafio. E aí nós poderíamos falar sobre cooperativas, né, que tu tem mais poder de compra, um maior poder de compra tu reduz, né, os preços das commodities, dos insumos, isso tem um impacto na margem de lucro, uma projeção real sobre o que vai produzir, e também nós temos o clima hoje que está afetando a produtividade das lavouras. O produtor rural brasileiro precisa desenvolver uma gestão financeira eficiente e um planejamento muito bem feito dentro das propriedades para aproveitar os melhores momentos em termos de compra, de venda e tentar projetar, né, Carol, uma diversificação, porque o mercado interno brasileiro ele tem propostas de comercialização de produtos. E o mercado internacional se encontra estagnado mediante as grandes ofertas de commodities que tem. Mas o produtor rural precisa muito do governo federal, precisa muito do Ministério da Agricultura para poder desenvolver uma opção ou um novo caminho que seria agregar valor para um percentual do que nós produzimos e aí sim melhorar a margem de lucro e, a partir daí, garantir a situação financeira desse produtor, mantendo ele na atividade e, posteriormente, nós podermos projetar safras que garantam a produção de alimentos e a estabilidade do país em termos de produção e comercialização, Carol. É isso, Celso. Obrigada pelas informações. Fizemos um panorama geral por aqui, né? Foi bem produtivo. A gente pode mostrar para todos que nos assistiram e o que está acontecendo e a importância, de uma vez por todas, né, Carol, que muitos ainda não entendem, dos números gerados pelo agronegócio para o nosso país, que são extremamente relevantes. Nós não podemos deixar esse patamar cair de jeito nenhum. É isso, Celso. Obrigada pelas informações e até a próxima, viu? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.